Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu vou ensinar você a fazer uma peça super fácil, bem explicadinha, que você vai adorar. Mas antes de iniciar a aula, se inscreva aqui no canal do YouTube, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio Charme na cor 9203, um novelo do fio Charme na cor 9399, um novelo do fio Charme na cor 7563, agulha para crochê número 2,5 e tesoura. Você pode tecer a peça com qualquer fio, siga as orientações da videoaula. Para dar início à flor, nós vamos fazer o anel mágico. Caso você tenha dificuldade de fazer o anel mágico, você pode substituí-lo por 3 correntinhas e fechar o anel com um ponto baixíssimo. Retiro com cuidado dos dedos, insiro a agulha, puxo o fiozinho e aqui eu vou tecer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Agora vou dar a laçada e dentro do anel mágico eu vou fazer mais 15 pontos, então nós vamos ter o total de 16 pontos altos. Feito os 16 pontos altos, eu ajusto puxando o fiozinho do anel mágico e vou encerrar com ponto baixíssimo, então eu conto 1, 2 e 3. Faço o ponto baixíssimo pegando na terceira correntinha que eu fiz lá no início. E agora eu vou tecer uma correntinha para iniciar o primeiro ponto baixo e mais 3 correntinhas para formar a argola. Pulo um ponto de base, no segundo eu insiro e faço ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo um ponto de base, no segundo eu insiro, faço ponto baixo. Faço 3 correntes, novamente pulo um ponto de base, no ponto ao lado faço ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma e nós vamos ter o total de 8 argolinhas como essa. Aqui eu concluí as 8 argolas e agora para finalizar eu insiro pegando lá no pontinho, no primeiro ponto, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo. Insiro dentro desse espaço da argola, não há necessidade de pegar nas correntes e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou tecer 3 correntes para iniciar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e dentro desse espaço eu vou fazer mais 6 pontos altos. Então aqui nós vamos ter o total de 7 pontos altos. Feito os 7 pontos altos, eu insiro pegando na próxima argola e faço ponto baixo. Dou a laçada, dentro desse espaço, faço mais 7 pontos altos. Feito os 7 pontos altos, eu insiro na próxima argola e faço ponto baixo. Vejam que aqui ele vai fechando, não há necessidade de você esticar, porque o centro da flor, ela é fechadinha mesmo. Agora eu vou dar laçada, vou fazer mais 7 pontos altos e na próxima argola eu faço ponto baixo. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando na argolinha, faço ponto baixo, insiro na terceira corrente, faço ponto baixíssimo. Então, nós vamos ter o total de 4 pétalas para a primeira camada de pétala da flor. Agora, eu vou virar a pétala do avesso e vou caminhar pegando entre os pontos altos e vou fazer ponto baixíssimo até chegar no ponto baixo onde eu teci as argolas. Então, vejam que eu insiro a agulha passando por debaixo do ponto baixo e faço ponto baixo. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Insiro, passando a agulha por detrás do ponto baixo, puxo e puxo, faço ponto baixo. Faço 4 correntinhas. Novamente, vou para o próximo pontinho baixo, insiro, puxo e faço ponto baixo. Então, eu vou ter o total de 8 argolas como essa, tecendo 4 correntinhas para cada uma e sempre pegando na parte avesso da peça.
Para finalizar, vejam que aqui eu teci 4 correntinhas. Eu insiro pegando lá no primeiro pontinho e faço ponto baixíssimo. Vejam que aqui eu tenho um total de 8 argolas, como eu fiz anteriormente, só que agora estou tecendo na parte avesso da peça. Agora eu vou trabalhar ponto baixo até chegar aqui no centro dessa argola e vou fazer 9 pontos altos na próxima argola. Então, eu vou tecer aqui 1 e 2. Faço 2 pontos baixos apenas para chegar no centro dessa argolinha. Dou a laçada e nessa próxima argola, eu vou fazer o total de 9 pontos altos. Feito os 9 pontos altos, vou para a próxima argolinha e faço ponto baixo. Dou a laçada, insiro e faço 9 pontos altos. E aqui vem uma dica bem importante. Vejam que essas pétalas aqui logo abaixo, elas estão entre uma pétala e outra. Concluídos os 9 pontos altos, eu insiro na próxima argola e faço ponto baixo. Dou a laçada e na argola seguinte eu volto tecendo 9 pontos altos. E nós vamos trabalhar dessa forma até concluir a segunda camada de pétalas. Finalizada a segunda camada de pétalas, eu insiro lá no segundo ponto baixo que eu fiz no início e faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto. Agora vamos pegar o fio da cor verde. Para fazer a carreira em verde, eu vou inserir a agulha pegando no ponto baixo que aparece logo na segunda camada. Se eu inserir a agulha e pegar neste pontinho baixo, o verde vai aparecer. Então, para ele ficar escondidinho, eu insiro a agulha aqui, viro a minha flor do avesso, passo o fiozinho verde e aí eu vou amarrar fazendo 2 nozinhos. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, nós vamos tecer as correntinhas do lado avesso. Então, eu insiro a agulha, puxo e aqui eu vou fazer o total de 6 correntes, sendo que uma corrente é referente ao ponto baixo e 5 correntes são referentes às argolas que eu desejo fazer. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, viro o trabalho, engato passando a agulha por debaixo do ponto baixo, certifique-se sempre que a agulha está pegando na segunda camada de pétala, puxa e aqui eu faço ponto baixo. Faço 5 correntinhas, novamente viro o trabalho, insiro a agulha por debaixo do ponto baixo, puxo e faço ponto baixo, faço 5 correntinhas e repito o mesmo processo. Então, nós vamos ter ao todo 8 argolas com 5 correntinhas cada. Bom, pessoal, finalizei as 8 argolinhas ali atrás e vejam que aqui no miolo não aparece a cor verde, ou seja, o fio verde ele vai ficar escondidinho na segunda camada de pétalas. Para finalizar, eu insiro pegando lá no primeiro pontinho, puxo e puxo. Agora, nós vamos trabalhar em torno dessas correntes, ou seja, dessas 8 argolas, porque a intenção é tecer justamente uma base quadrada para facilitar a emenda depois. Então, eu insiro dentro desse espaço de uma das argolas, puxo e puxo. Dentro dessa argola, eu vou fazer o ponto leque. Então, eu faço 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto e teço mais 2 pontos, 1 e 2. Temos 3 pontos altos dentro dessa argola. Faço 3 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos dentro dessa mesma argola. 1, 2 e 3. Então, nós temos um pontinho leque feito por 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação,
dou a laçada e dentro desse espaço eu faço apenas 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e vou para a próxima argola. E aí eu repito o ponto leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada, na argola seguinte faço 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e repito o ponto leque. Então vejam que aqui eu já tenho 2 laterais do quadrado. Eu vou trabalhar seguindo essa sequência de pontos até completar toda a carreira e aí eu vou ter 4 laterais como essas aqui. Vejam que aqui eu já completei toda a carreira, tenho 4 laterais, faço uma correntinha de separação, insiro na terceira correntinha que eu fiz lá no início, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Caso você queira fazer mais carreiras em verde, não precisa cortar o fio. Agora eu vou vir com outra cor, lembrando que isso é opcional. Vou amarrar em uma dessas 4 laterais, então eu passo a agulha, puxo o fio e aqui eu amarro fazendo 2 nozinhos, 1 e 2. Pronto. Feito isso, eu vou repetir. Eu vou fazer dentro desse espaço o ponto leque, então eu subo 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto da carreira, faço mais 2 pontinhos altos, então nós temos aqui 3 pontos altos no total, faço 3 correntinhas, mais 3 pontos altos dentro desse espaço, então aqui nós sempre vamos repetir o ponto leque. Vejam só, faço uma correntinha de separação, dou a laçada e nessa correntinha de separação que eu fiz na carreira anterior de verde, eu insiro a agulha e faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e dentro desse espaço, onde eu fiz correntinhas de separação na carreira de verde, eu repito 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e dentro do ponto leque eu repito o ponto leque. Então faço 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então vejam que os aumentos acontecem justamente nessa parte aqui. Nós vamos manter os pontos leques, mas na carreira anterior eu tinha apenas 3 pontinhos entre um ponto leque e o outro. A partir da segunda carreira, eu vou ter 2 pontinhos. Caso você deseje fazer a terceira carreira, você vai ter 3 pontinhos altos, então 3 bloquinhos desse. Então a cada carreira, o número de bloquinhos de 3 pontos altos vai aumentar. Eu vou tecer toda essa carreira e vou finalizar aqui, seguindo o mesmo esquema de pontos. Então aqui eu concluí toda a carreira. Para finalizar, fiz aqui uma correntinha de separação, insiro na terceira correntinha, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Bom, agora que você já tem essas correntinhas aqui, fica muito mais fácil de fazer a emenda de outra flor nessa parte aqui. Ou, caso você prefira, também pode aumentar o número de carreiras, tecendo dessa mesma forma. E aqui nós temos a nossa flor pronta, já finalizada, já escondi todos os fiozinhos e agora eu vou ensinar você de casa a fazer a emenda de uma outra flor, tá? Então vejam só que aqui eu já fiz uma outra flor seguindo o mesmo esquema de pontos, quantidade de pontos, carreiras.
E para fazer emenda, pessoal, eu sempre tenho que ter duas laterais não estando concluídas, tá? Duas ou mais. Eu vou fazer aqui uma correntinha, lembrando que são 3, né? Eu tenho aqui 3 pontos altos, faço uma correntinha, pego a flor que já está pronta, insiro a agulha, pegando aqui no ponto leque da flor pronta, puxo e faço ponto baixo e faço mais uma corrente. Então vejam só, eu tenho 3 correntinhas. Uma eu faço corrente, a outra eu faço a emenda com ponto baixo e a outra corrente. Então aqui eu fiz o ponto baixo, fiz uma corrente, dou a laçada e volto para finalizar a primeira lateral. 1, 2 e 3. Ou seja, a primeira lateral da emenda. A próxima etapa seria fazer uma corrente. Mas eu insiro a agulha aqui, na correntinha da flor pronta, não há necessidade de pegar dentro da corrente e faço ponto baixo. Então, esse ponto baixo de emenda, ele equivale à correntinha de separação. Dou a laçada, volto dentro desse espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Insiro a agulha do outro lado, faço ponto baixo, dou a laçada, venho para esse espaço e faço 3 pontos altos. Novamente, ponto baixo, dou a laçada e vejam só que agora eu vou fazer o ponto leque. Então, insiro dentro do ponto leque e faço 3 pontos altos, uma corrente, insiro, faço um ponto baixo e mais uma corrente, dou a laçada e volto tecendo 3 pontos altos. Vejam só que aqui já foi finalizada a união de 2 squares, de 2 flores feitas com ponto baixo. Agora eu vou finalizar da mesma forma como eu fiz a primeira flor. Então, eu faço aqui uma correntinha de separação, insiro, faço 3 pontos altos, uma corrente de separação, dou a laçada dentro desse espaço, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, insiro na terceira correntinha, puxo e puxo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. E vejam só que aqui eu tenho 2 flores emendadas, por isso a importância de tecer essas correntes entre os pontos, para facilitar a emenda e a construção da sua peça. Agora que você já sabe fazer as flores e a união, eu vou ensinar a fazer o square, o quadradinho, para emendar no centro da peça. Bom, então aqui nós vamos trabalhar com apenas uma cor. Eu vou fazer o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Feito 3 correntinhas, eu insiro pegando na primeira e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 3 correntes para subir o primeiro ponto alto. 1, 2 e 3. Dou a laçada, insiro dentro do anel e aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, nós temos o total de 3 pontos altos. Agora, eu teço 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro pegando dentro do anelzinho e aqui eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 3 correntinhas de separação, novamente faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 3 correntinhas de separação, dou a laçada, faço novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
Bom, então vejam que essas 3 correntinhas de separação, elas representam as laterais do quadrado. Vejam que eu tenho 1, 2, 3. Vou fazer a quarta e finalizar a carreira. Então eu teço 3 correntinhas, insiro pegando na terceira correntinha que eu fiz o ponto alto e faço o ponto baixíssimo. Pronto, e aqui nós temos a primeira carreira do quadradinho. Agora vamos para a próxima carreira. Então, eu caminho com ponto baixíssimo pegando nos pontinhos de base, nos pontos altos de base. Eu faço isso justamente para chegar em uma das laterais do quadrado. Aqui eu faço um ponto baixíssimo e ao chegar aqui, eu vou fazer o ponto leque. Esse ponto leque, ele é composto por 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Pronto, feito o ponto leque, agora eu preciso alcançar esse espaço de uma das laterais para fazer o outro ponto leque. Então, eu faço apenas uma correntinha, dou a laçada, insiro dentro desse espaço e faço novamente o ponto leque composto por 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Feito o ponto leque, agora eu faço uma correntinha de separação, dou a laçada, vou para o próximo espaço e repito o ponto leque. Então vejam que entre um ponto leque e o outro eu faço apenas uma corrente de separação. E agora eu vou dar sequência à carreira trabalhando dessa forma: ponto leque, uma corrente de separação, ponto leque. Para finalizar a segunda carreira, eu faço uma correntinha de separação, insiro pegando na terceira correntinha lá do primeiro ponto alto e faço ponto baixíssimo. Bom, agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo, tecendo um ponto para cada ponto alto de base. E eu faço isso justamente para chegar até a lateral do quadrado. Ao chegar aqui na lateral do quadrado, eu vou repetir o ponto leque. Então, eu teço 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto, faço aqui mais 2 pontos altos, 1 e 2, teço 3 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Lembrando que aquelas 3 correntinhas que eu faço no início representam o primeiro ponto alto. Feito isso, eu faço apenas uma corrente de separação. Dou a laçada, insiro dentro desse espaço, vejam só que ele está na metade do quadrado. E aqui eu vou preencher com apenas 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, dou a laçada, insiro pegando dentro do ponto leque e repito o ponto leque com a mesma quantidade de pontos que nós tecemos anteriormente. Então, os pontos leques, eles serão sempre iguais. Faço aqui 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, dou a laçada, dentro desse espaço eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e faço o ponto leque dentro do ponto leque. Então, nós vamos trabalhar dessa sequência até completar a terceira carreira. Para finalizar a terceira carreira, eu faço uma correntinha, insiro pegando na terceira corrente do ponto alto e faço ponto baixíssimo. Agora, nós vamos tecer a quarta e última carreira. É neste momento que nós vamos fazer a emenda nas flores. Então, vamos lá. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto alto de base. Faço aqui um ponto baixíssimo e teço o pontinho leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço. 1, 2 e 3. Feito isso, faço aqui uma corrente de separação e preencho todos esses espaços onde eu fiz apenas uma correntinha com 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e faço novamente aqui 3 pontos altos. Então vejam que o ponto leque ele é feito apenas nas laterais
e não no miolo do quadrado. Dou a laçada e faço aqui o ponto leque. Mas neste momento é que eu vou fazer a emenda. Então eu faço apenas 3 pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui no meu trabalho onde eu já tenho as flores e vou fazer a emenda de ponto leque com ponto leque. Venho, puxo e faço ponto baixo. Faço uma correntinha de separação e volto tecendo o ponto leque. Então, a gente precisa finalizar este pontinho aqui da lateral. Pronto. Bom, agora eu teceria uma correntinha, mas eu preciso fazer a emenda. Então, eu venho aqui no trabalho, insiro pegando no próximo espaço depois do ponto leque e faço um ponto baixo. Dou a laçada, volto para cá e teço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, insiro pegando no próximo espaço, faço aqui um ponto baixo. Então, vejam que a correntinha que nós tecemos anteriormente, ela é substituída por ponto baixo na hora da emenda. Então, eu venho aqui, faço ponto baixo e chegou o momento de fazer o ponto leque. Então, eu teço aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço aqui uma correntinha, venho, vejam só onde eu vou inserir a agulha. Então, aqui eu fiz uma correntinha e agora eu preciso emendar com ponto baixo. Eu insiro pegando, pessoal, bem no quadradinho da frente, tá? Passo a agulha e aqui eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e volto tecendo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pronto, então aqui nós temos a emenda de um lado, vamos fazer a emenda do outro lado. De que forma? Aonde eu tenho esses espaços que eu fiz uma correntinha, eu vou preencher todos com ponto baixo. Então aqui eu fiz 3 pontos altos do ponto leque, eu insiro dentro desse espaço, puxo e faço ponto baixo. E aí eu dou a laçada e volto tecendo ponto alto. 1, 2 e 3. Novamente, insiro dentro do espaço seguinte, faço ponto baixo, dou a laçada e volto tecendo aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, insiro a agulha, faço ponto baixo e agora vamos para o ponto leque. Então, eu faço aqui 3 pontos altos. Vejam que o ponto leque não muda. Faço uma correntinha, faço um ponto baixo para emendar o ponto leque no ponto leque e mais uma correntinha. Agora eu volto tecendo 3 pontos altos e o restante do quadradinho. Vejam que aqui eu já fiz a emenda, tá? De 2 laterais. Agora, pessoal, para finalizar, eu vou fazer o restante do quadradinho. Então, eu faço uma correntinha de separação, 3 pontos altos, uma corrente de separação, 3 pontos altos, uma corrente de separação, insiro pegando na terceira correntinha, puxo tudo, faço ponto baixíssimo, corto o fio e arremato. Pronto. Bom, agora que você já sabe fazer as flores, os quadrados e também emendá-los, eu vou disponibilizar a seguir um esquema de montagem para que você possa observar e montar a sua peça de crochê com base nas emendas, nas flores e nos quadrados. Aqui eu já tenho a emenda concluída, lembrando que você pode tecer a sua peça do tamanho desejado e agora nós vamos para o acabamento em torno da peça. Para fazer o acabamento, eu vou iniciar por uma das pontas da toalha. Então eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou utilizar aqui o fiozinho verde, porque foi uma das cores que mais sobrou fio. Vou inserir pegando aqui nas 3 correntinhas,
Vou passar o fiozinho e vou fazer 2 nós, bem firmes. 1 e 2. Agora eu insiro a agulha, puxo o fiozinho, levo lá para cima, dou a laçada, novamente, puxo o fiozinho lá para cima, dou a laçada novamente, puxo o fiozinho, mais uma vez e mais uma vez. Então eu repeti esse processo 5 vezes, de dar a laçada e puxar o fiozinho. Feito isso, eu vou dar a laçada e vou puxar tudo. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. Então aqui nós temos o ponto puff com 5 laçadas. Vamos fazer mais 2 nesse modelo. Então eu dou a laçada 5 vezes e puxo lá para cima. 1, 2, 3, 4 e 5. Puxo tudo, faço 3 correntinhas. E agora vamos repetir essa mesma quantidade de laçadas para fazer um próximo ponto puff. Então eu dou a laçada, puxo 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu dou a laçada, puxo tudo e aqui eu faço 3 correntinhas. Pronto, então na ponta da peça nós vamos fazer esse trabalho aqui, que são 3 pontos puffs com intervalo de 3 correntes. Agora eu fiz aqui 3 correntinhas e ao longo dessa carreira aqui, que ela é reta, eu vou distribuir um ponto puff para cada espaço desse com 5 laçadas. Então aqui eu fiz 3, 4 e 5. Dou a laçada, puxo tudo, faço 3 correntinhas. Novamente, repito o ponto puff com 5 laçadas no próximo espaço. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, preenchendo esses espaços aqui, tecidos no quadrado. Faço 3 correntinhas e repito. Bom, vejam que aqui eu tenho a união de 2 quadrados. Como é que eu vou preencher esse espaço? Faço um ponto puff aqui, 3 correntinhas e um ponto puff aqui. Nada de preencher esse espaço aqui no meio. Então vejam que nessa pontinha aqui eu coloquei 3 pontos puffs separados por 3 correntinhas. Toda vez que vocês chegarem em pontinhas semelhantes, vocês vão preencher com essa mesma quantidade de pontos. Então eu vou inserir a agulha, vou dar a laçada e aqui dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos puffs com 5 laçadas e com intervalo de 3 correntinhas. Aqui eu já fiz o primeiro, vou fazer o segundo e agora o terceiro. Feito esse conjunto de pontos, agora eu vou tecer um pontinho puff para cada espaço como esse aqui e sempre com intervalo de 3 correntes. Ao chegar aqui, vejam só que nós temos um V. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui eu já fiz um pontinho puff e uma correntinha. Eu dou a laçada, insiro pegando dentro desse espaço e vou fazer o próximo ponto puff. Então, 5 laçadinhas na agulha, mas a diferença vai ser a quantidade de correntes. Então, aqui eu finalizo ele e aí eu faço apenas uma correntinha. Dou a laçada e vou para o próximo cantinho e preencho com 5 laçadas o meu ponto puff. Vejam que eu não mudo a quantidade de laçadas, mas eu mudo a quantidade de correntes. Pronto! E vejam o resultado. Se aqui, entre esses pontinhos, eu colocar 3 correntes, vai criar um babado e não vai ficar legal. Então, ao chegar nessa união, aonde é formado um V, nós vamos tecer um ponto puff, uma corrente, um ponto puff, uma corrente, um ponto puff. Agora, eu vou repetir o que eu fiz anteriormente. Vou fazer aqui 3 correntinhas ponto puff, 3 correntinhas ponto puff, 3 correntinhas ponto puff, 3 correntinhas e ao chegar aqui nós vamos fazer 3 pontos puffs com intervalo de uma corrente, como nós tecemos aqui nesse cantinho. Para concluir esta etapa, eu insiro pegando lá em cima no pontinho puff e faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Agora, como forma de acabamento, eu vou fazer ponto baixo e ponto baixo alongado em torno do trabalho. Então aqui eu já fiz 2 nozinhos para firmar a linha no trabalho, vou inserir a agulha e fazer aqui 2 correntinhas para subir o primeiro ponto baixo. Vejam que aqui eu tenho 3 correntinhas, então eu faço um ponto baixo, vou lá embaixo,
puxo o fiozinho, levo lá para cima e faço um ponto baixo. E aqui dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Em cima do pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui vejam só que eu tenho 3 correntinhas. Então eu faço um ponto baixo, insiro a agulha, puxo, subo lá para cima, faço um ponto baixo e aqui eu faço mais um ponto baixo, onde nós temos as 3 correntinhas. Faço um pontinho baixo em cima do ponto puff. Observem que aqui eu tenho 3 correntes. Eu faço um ponto baixo, insiro pegando no segundo ponto do meio, então nós temos 3 pontinhos de base, pego no segundo ponto, faço o ponto baixo alongado e faço mais um ponto baixo. Faço um pontinho baixo para o ponto puff e novamente um ponto baixo, insiro pegando no segundo ponto, faço um ponto baixo alongado e mais um ponto baixo. Então nós vamos trabalhar toda a carreira dessa forma, distribuindo pontos baixos e pontos baixos alongados. Bom, pessoal, aqui eu já finalizei a carreira com um ponto baixíssimo. Agora eu vou tecer para a última carreira um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Então eu vou substituir a agulha por uma agulha de espessura menor. Estava utilizando a 2,5, agora eu vou passar para 2. Bom, por que eu vou utilizar aqui uma agulha de espessura menor? Para conter mais os pontos e para apertar um pouquinho mais o acabamento. Quando a gente tece com ponto baixíssimo, a gente evita que a peça laceie durante o uso e também que a gente contenha os pontos, evitando babado. Então eu vou tecer aqui uma correntinha para começar o primeiro ponto. E para cada ponto de base eu vou fazer um ponto baixíssimo. Lembrando que é opcional, você também pode continuar tecendo com agulha 2,5. Para finalizar, eu insiro pegando na primeira correntinha que eu fiz o ponto baixíssimo, faço mais um ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! E agora é só esconder esse fiozinho e está finalizada a sua toalha. Bom, espero que você tenha gostado. Faça a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. Para mais novidades do mundo feito à mão, me siga no Instagram, @BrunaSpijac. Um beijo e até a próxima!